Bom dia a todos. Hoje a nossa aula será sobre período composto por subordinação. E vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas e adverbiais. Primeiro a gente inicia dizendo o que é isso, né? Subordinação. Subordinação é quando uma oração, né? A oração funciona como um termo da oração principal. Né? Ou seja, essa subordinação é uma subordinação sintática. No caso da oração subordinada adjetiva, ela tem a função, obviamente, de adjetivo, né? Então, ela é um adjunto adnominal de um termo da oração principal. E esse termo, como eu tenho uma adjunta adnominal, esse termo é um substantivo. Então, a oração subordinada adjetiva, ela funciona como adjetivo de um substantivo da oração principal. Né? E a oração subordinada adjetiva também é a única que não é iniciada por conjunção. Ela não tem conjunção. Ela é iniciada pelo que é um pronome relativo, né? Pode ser substituído por a qual, o qual, os quais ou as quais. Certo? Então, a oração subordinada adjetiva é iniciada por um pronome relativo. Por que um pronome relativo? Né? Nós vamos ter um substantivo lá na oração principal, e essa oração subordinada vai estar ligada a esse substantivo por meio de um pronome relativo. Né? A adjetiva vai estar ligada a esse substantivo por meio de um pronome relativo. Né? E esse substantivo é o antecedente desse pronome relativo, ok? Então, por exemplo, vamos subir aqui um pouquinho a tela. Aí. Por exemplo, vamos aos exemplos. Vamos de arco-íris aqui, que eu acho linda essa caneta. Então, por exemplo, o rato escapou do labirinto que eu inventei. Olha aí. A oração principal
Tá ruim a net? Peraí, deixa eu olhar aqui a minha, como é que tá. Vixe. E tá no máximo aqui. Eu vim aqui para baixo hoje. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou desligar a câmera para ver se melhora, tá? Aí vocês ficam só me ouvindo, pode ser? Pronto, vamos lá, então. Desliguei o áudio e vamos lá. Desliguei o áudio, desliguei a câmera para ver se melhora. Vamos. Aí vão me dizendo aí. Então, veja só. Aqui nós temos a oração principal, ó. O rato escapou do labirinto. Essa é a oração principal, ok? E a oração subordinada é a iniciada aqui pelo pronome relativo, ó, que eu inventei. O labirinto, o qual inventei, certo? Então, esse que aqui é pronome relativo e está ligado, ó, ao labirinto. Não é qualquer labirinto, é o labirinto que eu inventei, certo? Então, temos aqui uma oração subordinada, adjetiva, como não é qualquer labirinto, né? É o labirinto que eu inventei, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, ou seja, estou restringindo, estou dizendo que labirinto é esse, não é qualquer um, certo? Então, as orações subordinadas adjetivas, elas são de dois tipos. Restritiva, quando restringe esse substantivo, né? Restritiva, limita, restringe. O substantivo a que se refere. Certo? Que é nesse caso onde ela não é separada do resto do período por vírgula, né? E a adjetiva explicativa, que obviamente explica o substantivo a que se refere.
é separada por vírgula. Né? Então, veja só, para a oração explicativa, a oração subordinada adjetiva explicativa, vai sempre estar entre vírgulas. A restritiva não tem vírgulas. Aí eu só tenho que saber se esse que é pronome relativo. Como é que eu sei que o que é pronome relativo? Né? Eu sei que o que é pronome relativo quando eu posso substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Certo? É isso. A explicativa só tem essas duas e é a oração subordinada mais fácil de classificar. Só duas classificações, certo? E aí, né, basta você ver se é pronome relativo, o que ou não, e se está separado por vírgula ou não. Se não vem separado por vírgula, é restritiva. Se vem separado por vírgula, é explicativa. Né? Um exemplo de explicativa, né? Já que eu dei o exemplo de restritiva, vamos ao exemplo da explicativa. O cantor falou, opa, o cantor falou sobre rap que se originou em Nova York. Nova York, ok? Então, olha só, separado por vírgula do resto da oração e está explicando rap, certo? Tudo bem? Então, as orações explicativas não tem segredo. Eu tenho ali um pronome relativo iniciando a oração, eu já sei que é uma oração adjetiva. Para classificá-la, eu vejo, está separado por vírgula? É explicativa. Não está separado por vírgula? Está ligado diretamente ao substantivo, né? Como aqui no caso do labirinto, é restritiva, ok? Então, vamos lá, vamos lá. As orações subordinadas adverbiais. Oração subordinada adverbial. É mais complicadinha, por quê? Porque ela tem 9 tipos, né? São aqueles 9 tipos de conjunções que nós vimos na última aula, ok? E aí eu preciso saber interpretar, né? A semântica, lembram? Preciso saber interpretar a semântica da conjunção, certo? Por quê? Porque a gente viu, olha, o como, ele pode ser causal, né? Quando ele for igual a porquê, né? O como pode ser conformativa,
quando ele for, quando ele puder ser substituído por conforme. Sim, tudo bem colorido, porque eu gosto de cor. Né? E o como pode ser? O como pode ser comparativa. Né? E quando ele não puder ser substituído nem por porquê, nem por conforme, está sempre relacionando dois termos. Né? Comparando dois termos, ok? Então, a conjunção como pode ser tudo isto, certo? Então, eu preciso interpretar a semântica dessa conjunção, ok? Então, vejamos aqui, ó. Como combinamos nossas aulas ao vivo serão às segundas-feiras, ok? Então, toda segunda a gente tem aula ao vivo e toda quinta nós temos o exercício, ok? Olha aqui o como, gente. Como combinamos? Veja aí. Esse como pode ser substituído por conforme. Conforme combinamos, né? De acordo com o combinado, segundo combinamos, certo? Então, nós temos aqui, ó, oração iniciada pela conjunção é a oração subordinada, certo? Então, essa primeira oração é oração subordinada adverbial conformativa. E essa segunda oração é a chamada oração principal. A oração principal é a que é completada pela subordinada. Então, a oração subordinada é um termo dessa oração principal. Então, como combinamos, é um adjunto adverbial da oração principal. Nossas aulas serão às segundas-feiras, como combinamos, conforme combinamos. Então, essa aqui é a oração principal. É a que pede alguma coisa, né? E a oração subordinada é a que completa essa oração principal, sendo ela, sendo ela um termo, né, da oração principal. No caso aqui, as orações adverbiais, elas funcionam como adjunto adverbial da oração principal. Ok, boys and girls. Outro como, olha. Como estava chovendo, não saímos
de casa. Olha aqui o como novamente, certo? Como estava chovendo, não saímos de casa. Não saímos de casa por quê? Porque estava chovendo. Viu aí? Então, nesse caso, a oração subordinada indica uma causa do que foi dito na oração principal. Na oração principal, não saímos de casa. Oração subordinada, por que não saímos de casa, né? Oração subordinada, adverbial, causal, certo? Quais são as outras conjunções causais, professor? Além de porque, ora, visto que, posto que, já que, né? São algumas causais, certo? As adverbiais estão na página 237, certo? Então, temos aí visto que, já que, posto que, tá? Uma vez que. Então, essas são algumas das causais. Olha aí, um monte de conjunção que você pode usar lá na sua redação e não se repetir, né? Então, não existe só o porquê e o que causais, minha gente. Olha aí. Eu posso usar todas estas conjunções como causais no meu texto. E prestem atenção para vocês não estarem caindo nos queísmos, não é isso? E isso, tente aí gravar pelo menos 3 de cada, né? É importante não haver repetição. E o como comparativa, ele é feliz como uma criança. Olha aí, o como comparativa, ó. Como eu falei para vocês, sempre relacionando dois termos. Não é isso? Estou relacionando ele com uma criança. Ele é feliz como uma criança. Viram? Uma criança saudável, né? Uma criança que tem uma família que dê suporte é sempre uma criança feliz, certo? Infelizmente, nem todas as crianças do nosso país são felizes dessa forma, né? Então, não generalizemos. Então, a criança que é amada é uma criança feliz. Uma criança amada e protegida é uma criança feliz. Porém, isso não é uma qualidade inerente a todas as crianças do nosso país, infelizmente. Certo? Que outras conjunções podem ser usadas como comparativas, né? Ele é feliz assim como uma criança. Ele é feliz tal qual uma criança. Ele é tão feliz quanto uma criança. Opa, né? Ele é tão feliz quanto uma criança. Ele é mais feliz que uma criança. Certo?
Então, tal qual, tão quanto, tão como, né? Temos aí comparativas. Mais que, menos que, tanto quanto, são conjunções comparativas. Portanto, olha só, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial comparativa. E aqui a nossa oração principal. A oração principal, então, é sempre a que não é iniciada pela conjunção ou a que não é iniciada pelo pronome relativo, no caso das orações adjetivas, tá? Adiantemos, então, que nós só vimos 3, faltam 6, não é isso? Vamos lá. Vimos a causal, a comparativa e a conformativa, né? Vamos para as concessivas. Oração subordinada adverbial concessiva. Concessiva é aquela mesma ideia lá das orações coordenadas adversativas. É o quê? Contrariedade. Certo? Então, a subordinada vai indicar uma ideia contrária ao que foi dito na oração principal. Não vou à festa. Opa. A festa. Embora tenha sido convidada. Olha aí, minha gente. Vejam só. Não vou à festa. Ok. Oração principal, certo? Sem conjunção. É ela que está sendo completada. Olha aí a contrariedade. Embora tenha sido convidada. Ok? Embora, ainda que, olha aí para o pessoal que, ainda que, mesmo que, pessoal que tem problema lá em escolher a conjunção, né? Isso aqui é muito usado também nas dissertações, por mais que, né, quando você vai dar uma antítese lá, né, ao problema que você está trabalhando, ainda que, por mais que, mesmo que, né, que mais? Apesar de que, ou apesar de, né, apesar de, que, por mais que, por menos que, por muito que, pode ser também. Então, aqui eu posso usar por mais, por menos ou por muito. Apesar de que, ou apesar de, certo? Temos aí várias conjunções que podem indicar uma contrariedade ao que você está dizendo. Opa, é verdade, eu botei mesmo.
Espera lá, vamos consertar. Mesmo que, certo? Então, temos aí algumas conjunções possessivas, certo? E a oração subordinada adverbial concessiva, ela dá a ideia de contrariedade, né? Ideia de contrariedade. Então, eu estou falando alguma coisa oposta ao que foi dito na primeira oração, certo? Vamos lá. Condicional. O nome já está dizendo, né? Oração subordinada adverbial condicional. Ela vai indicar, obviamente, uma condição para o que está escrito na oração principal acontecer. Então, vamos lá. Só vou à festa se me convidares. Ok? Olha aí. Se, caso me convides, irei à festa. Olha, caso, se, né? Então, temos aqui a condição para a minha ida a essa festa. Oração principal, oração subordinada, adverbial, condicional. É bom que vocês se lembrem o que eu sempre digo. Não vão usar linguagem de jornal nacional. Se caso, gente, se e caso são duas conjunções condicionais. Não precisa usar as duas juntas. Usa uma, escolhe uma, que mais você, né? Você se identifica com ela, porque isso é a escolha da conjunção é uma questão de estilo também. Quais são as outras conjunções condicionais? Vamos lá. A menos que. A menos que. Contanto que. Contanto que. Que mais? Desde que. Lembrando que desde que pode ser também. É junto, tá, gente? Desde que pode ser também temporal, nós vamos já ver, tá? Sem que, ok? São algumas das conjunções condicionais. Olha aí, a quantidade de conjunção condicional para você escolher, certo? A que mais couber no seu texto. Conformativa já falamos, consecutiva. Consecutiva vai iniciar uma consequência do que foi dito na ação principal, né? A causal é a causa, a consecutiva é a consequência, ok? Então, vamos lá. Vai ser a conjunção que antecedida por essas expressões. Tão que, tanto que,
tal que, tamanho ou tamanha que, certo? Todas essas aqui, mais a conjunção que. Tá? Então, veja. O técnico foi tão criticado. Olha aqui. Então, que pediu demissão. Ok? Então, a demissão, o pedido de demissão, foi uma consequência das críticas, certo? Olha só. Então, que tamanho foi o número de críticas que o técnico se demitiu. O técnico se demitiu de tanto que foi criticado. Tal foi o número de críticas que o técnico se demitiu. Viram? Sempre vai indicar uma consequência. E essas são as conjunções, ok? Seguimos. Consecutivas, vamos para as proporcionais. Oração subordinada adverbial proporcional indica o quê? Proporção. Quantidade. Olha só. Quanto menos você gritar, melhor eu vou dormir. Ó, menos, melhor eu vou dormir. Então, menos grito, melhor sono. Oração principal, oração subordinada, adverbial, proporcional. Quais são as outras conjunções? À medida que. À proporção que. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Né? Quanto menos, menos, quanto mais, menos, quanto menos, mais, e assim sucessivamente, certo? São as conjunções proporcionais e que se usa muito nas dissertações. À medida que o governo, né, começa a tomar providências sobre blá, 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 blá. Então, a gente usa lá nas propostas de intervenção, né? A gente usa muito as proporcionais. Então, tá aí, ó, um monte para você se deliciar. As temporais, minha gente. A gente viu lá da frente uma condicional e eu disse para vocês que poderia ser temporal. Obviamente, né?
O nome já diz tudo, não é mesmo? Se é temporal, vai indicar o quê? Tempo. Quando, não é isso? Olha só como vocês são inteligentes. Olha aí. Ó. Desde que cheguei, olha lá, eu falei que desde que era condicional, mas pode ser temporal. Olha aí. Desde que cheguei, não o vi. Então, olha só, desde quando que não vejo? Desde que cheguei, certo? Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, adverbial, temporal. E aqui, a oração principal, certo? Quais são as outras temporais? Quando, mal, que mais? Logo que, assim que, antes que, depois que, certo? Enquanto, enquanto isso, anoitece em certas regiões, até que, viu aí? Tudo isso aqui são conjunções temporais, né? Para o pessoal que gosta aí de iniciar a argumentação usando uma contextualização histórica, não é isso? Contextualização histórica. As conjunções temporais são ótimas para isso. No momento em que, a partir de, né? E que mais, minha gente? Vamos lá ver que mais. Afinal, indica o que, minha gente? Finalidade. O para quê. Ops. Né? Para quê do que está sendo dito na oração principal? Para que aquilo, né? Opa, vamos lá. Exemplo. Exemplo. Eu comprei fones de ouvido a fim de que possa assistir aos seus filmes em paz. Pronto. Olha aqui. Para que eu comprei fones de ouvido? Para que, minha gente? Ficou lindo isso. Ó, a fim de que possa assistir aos seus filmes em paz. Então, oração subordinada adverbial final. A finalidade desses fones, certo?
Prontinho. Final. Certo? E aqui no livro de vocês, ele apresenta mais uma, além dessas todas. Ele apresenta a modal. Eita lasqueira, que vai indicar o quê? Modal, modal, indica modo. As outras funções finais para você usar lá naquele seu texto, né? Para indicar a finalidade, né? Que a gente tem que dizer lá na proposta de intervenção, o para quê, não é isso? O que, como, por quê, para quê, quem, não é isso? Quais são as outras? Então, vamos lá. A fim de que e para quê, né? Só temos aí, ó, duas opções, para quê e o pé separado, minha gente. E a fim de que, certo? Duas finais aí para vocês, para indicar lá o para quê no seu texto. E a modal indica, obviamente, o modo como é feito, né? Você pode assistir aos seus filmes sem que eles acordem. Olha aí. Com o fone de ouvido, né? Assistir a seus filmes. De que forma? Sem acordar ninguém. Então, indica o como, né? O modo é como fazer. Certo? E é isso, minha gente. Acabamos aqui as subordinadas adverbiais. Então, vimos o quê? Que as subordinadas adjetivas têm só dois tipos e são as únicas que não são iniciadas por conjunção, são iniciadas por pronome relativo, certo? E vimos que as subordinadas adverbiais são de 9 tipos diferentes, né? Essa modal aqui, alguns estudiosos falam sobre ela, tá, gente? Mas as, as, as que são da nomenclatura da gramática normativa da língua são essas 9 anteriores que nós falamos, né? Então, tal qual as coordenadas, as subordinadas adverbiais recebem o nome da conjunção, né? Então, eu sabendo a semântica da conjunção, que eu venho batendo nessa tecla com vocês, né? A semântica da conjunção, sabendo interpretar, eu sei classificar as subordinadas adverbiais, certo? E é importante também, essa semântica das conjunções é muito importante para quê? Para a boa elaboração do seu texto, dissertativo argumentativo, né? Por quê? Por quê, minha gente? Ora, minha gente, se você sabe qual é a conjunção que você tem que usar naquele momento, né? De acordo com os seus argumentos, o seu texto fica coeso e coerente, né? Uma conjunção não é só um elemento de ligação, né?
Não é só coesão, ela também é coerência. Por quê? Porque o significado da conjunção, ele contribui para a coerência textual. Já pensou você querendo dar uma ideia contrária e colocar uma conjunção que dá a ideia de finalidade? Né? Ou você querendo dar a ideia de conclusão e colocar uma conjunção que dá a ideia de adversidade? O seu texto não fica coerente, certo? Então, a importância desse estudo é principalmente para a elaboração textual. Quando é que a gente melhora a nossa elaboração textual? Quando a gente domina todos os elementos, né? E a gramática normativa está aí para isso. Titia Janine tem falado isso com vocês, né? Então, minha gente, a nossa aula de hoje foi isso. Qualquer dúvidas, nós tiramos na próxima aula, na correção dos exercícios, tá bom? Abrir a câmera rapidinho para dar um até logo para vocês. Olha que lindo, vou até tirar um print aqui que nós temos 50 alunos, né? 50 alunos hoje. Muito bem, minha gente, meu povo e minha pova, não é isso? Um grande beijo a vocês, certo? Estou morrendo de saudades. Sonhem comigo. E qualquer coisa, né? Quinta-feira eu posto para vocês o exercício, certo? E qualquer dúvida é só chamar no nosso grupo, no privado, onde vocês quiserem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Bom almoço para todo mundo. Um beijo, Fernanda, Daiane, Gabriel. Um grande beijo para vocês. Estou morrendo.